Eu não precisei saber como para eu poder estar aqui trazendo essa mensagem para vocês hoje. Eu não preciso saber como. Eu sei que o meu carro, mesmo sem eu saber como, ele me leva de lá para cá, de cá para lá, e ele me leva para os lugares onde eu preciso ir. Eu não sei como também, eu monto a mensagem no iPad, e eu digito as letras e elas aparecem aqui na tela. Eu não sei como, mas por eu não saber como, isso não me impediu de montar essa mensagem. Isso não me impediu de estar aqui pregando para vocês nessa manhã. Isso não me impediu de pegar o meu carro e vir até aqui. E muitas vezes a gente tem travado a nossa vida porque a gente quer saber como antes da gente jogar sementes. Isso é fora de ordem. Você quer entender como antes de você jogar a semente. E Deus fala assim: primeiro você joga a semente, você faz a sua parte, você é água, você abre o chão, mas como a semente vai frutificar? Isso aí sou eu. Isso aí sou eu que vou fazer. Você não precisa saber. Sua função é ter fé. A sua função, sabe qual que é a função do fazendeiro? É ser obediente. Sabe uma coisa que eu entendi? Talvez você está numa situação hoje da sua vida que você não sabe como. Talvez você fale assim: Deus, isso aqui é muito novo para mim, eu não sei como. Talvez você está falando assim: Deus, eu não sei como eu vou sair da situação que eu estou vivendo hoje. Talvez você está falando assim: Deus, eu não sei como eu vou aguentar essa pressão que está sobre mim hoje. Deus, eu não sei como eu vim parar aqui. Mas sabe o que eu entendi, gente? Você não precisa saber como, quando você sabe quem. Você não precisa saber como, quando você sabe quem. Quando você sabe quem está no controle da sua vida. Quando você sabe quem é soberano sobre todas as coisas, quem é misericordioso e derrama graça sobre a sua vida todos os dias, quem tem o controle da sua felicidade, da sua alegria, quem é um bom pai, quem é aquele que cuida de você todos os dias. Você não precisa saber como, quando você sabe quem. Sabe, a gente ser como Abraão, que Deus falou para ele assim: sai da sua terra e vai para outro lugar. E Abraão saiu da terra de Ur sem saber para onde ia. Sabe por quê? Porque ele não precisava saber como. Sabe por quê? Porque ele sabia quem estava chamando ele. Quando você sabe quem, você não se preocupa com o como. E a gente está se preocupando com o como, porque a gente tem esquecido quem está no controle da nossa vida. E como esse fazendeiro aqui, a gente não sabe como as coisas dão fruto. E aí talvez, por você não saber como, talvez hoje você parou de arar o chão, talvez você parou de regar a semente, porque você não está entendendo o como. Você está preocupado com como, e Deus está falando: olha para mim, olha quem está falando para você, olha quem está no controle da sua situação. Você não precisa se preocupar com como. E aí as coisas começam a dar errado, e você para de arar o chão, você para de regar a semente, você para de orar, você para de ir na igreja, você para de ter um relacionamento com Deus. E aí você desiste na primeira frustração, porque você está preocupado como. E Deus está falando para você nessa manhã: não se preocupe no como. Não é o como que vai impedir você de fazer algo ou não, mas é você se preocupar com quem está no controle de todas as coisas. Você não precisa se preocupar com o como. O como está nas mãos de Deus. Eu não sei como essa semente vai virar uma árvore, mas de alguma maneira, no meio da terra e no meio da sujeira, essa semente vai florescer. No meio da terra, deixa a terra fazer o trabalho dela, gente. Sabe o que isso quer dizer? A terra, ela é suja, e muitas vezes o trabalho que Deus tem para fazer na sua vida vai ser no meio da sujeira. Talvez Deus vai te preparar no meio da sua maior depressão. Talvez Deus vai te tratar no momento de maior pressão da sua vida, ou talvez no momento de rejeição que você teve. Não separa o bom do ruim, mas deixa a sujeira fazer o trabalho que tem para ser feito na sua vida. Deixa a rejeição fazer o trabalho que precisa ser feito na sua vida. Deixa a depressão fazer o trabalho que tem para ser feito na sua vida. Deixa a tristeza, deixa o medo, porque no meio da sujeira, eu não sei como, mas é quando Deus faz os trabalhos mais bonitos que Ele tem para fazer. E a sua função não é entender como, a sua função não é fugir,
mas a sua função é continuar arando o chão e continuar regando aquela semente, mesmo que você não consiga ver ela florescendo ainda. Você não sabe como, mas a gente sabe quem, e é nisso que a gente pode descansar. O fazendeiro, ele joga, ele espalha as sementes no solo, e o segredo que Jesus está comparando com a semente é que o seu destino vai ser revelado na sujeira, no desapontamento, na insegurança, na rejeição e no meio dos seus problemas. E aí eu poderia falar para você que pega, né? A gente podia vários, se a vida te deu limão, faça limonada. Se a vida te derruba, levanta novamente. Mas aqui a gente está entendendo uma parábola, e a parábola, ela é uma história que ela na superfície nos conta algo, mas ela tem um significado mais profundo. E a gente está tentando tirar o princípio dessa parábola aqui. E uma coisa que eu pensava, a primeira vez que eu li essa parábola, eu já preguei sobre essa parábola antes, e quando eu pensava sobre essa parábola, eu colocava Jesus como sendo o fazendeiro, e as sementes como sendo a palavra de Deus, né? Quem já leu essa palavra talvez interpretou assim. Mas gente, se a gente não interpretar direito, a gente perde o verdadeiro significado da parábola. E Jesus, ele não pode ser o fazendeiro. Por quê? Porque o fazendeiro não sabe como, e Jesus é o dono de toda a sabedoria. E aí eu comecei a entender quem que é Jesus nessa história então. Eu entendi que Jesus, ele estava nos dando um princípio, ele estava contando sobre algo que aconteceria no futuro. Ele estava dando uma previsão do futuro. Olha só, me acompanha aqui. Quando Jesus, ele estava para ser crucificado, os seus discípulos não queriam que ele fosse para a cruz. Eles fizeram de tudo, porque ao ver dos discípulos, se Jesus morresse, todo o movimento que Jesus ele tinha começado terminaria ali naquele momento. Então eles queriam impedir de qualquer maneira que Jesus fosse para a cruz. Mas Jesus, ele sabia que ele veio para a terra, ele veio ser homem, ele passou pelo que passou, porque ele tinha que passar pela cruz. Então quando ele chega diante dos juízes judeus e dos governadores romanos da época, os discípulos queriam que Jesus falasse alguma coisa, mas Jesus, ele fica quieto como um cordeiro na frente deles. Jesus, ele não responde, ele não retruca, ele não dá desculpa, ele fica quieto. E eles começam a jogar acusações sobre Jesus. Por que Jesus fica quieto? Porque Jesus tinha entendido naquele momento que ele precisava deixar a sujeira fazer o trabalho dela. Ele entendia que ele precisava deixar a terra fazer o seu trabalho, ele precisava deixar a terra trabalhar naquele momento. E aí Jesus então, ele aceita sobre si um monte de condenação e julgamento e acusação de coisas que ele não fez. Ele que era o inocente aceitou a culpa. E ele fala assim, ele aceitou quieto, porque ele sabia porque ele veio. Ele falou assim, eu aceito essa culpa, para que o meu Pai que estás nos céus não culpe vocês sobre aquilo que vocês têm feito, mas que eu tome a culpa de vocês sobre mim. E aí Jesus toma a culpa, e os discípulos deviam estar pensando, Jesus, só fala uma palavra que os anjos vão aparecer e vão te tirar dessa situação. Mas Jesus, ele fica quieto, porque ele sabia, deixa a terra fazer o seu trabalho, deixa a sujeira fazer o seu trabalho. E aí Jesus então, ele morre, e aí ele é sepultado por 3 dias, e ele é colocado no túmulo. E aí os discípulos, Jesus aceitou ser sepultado por 3 dias. Por quê? Porque ele falou assim, deixa a terra fazer o seu trabalho.